E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu estou fazendo esse vídeo a pedido de alguns amigos que gostariam de algumas dicas de processamento de astrofotografias, através do Photoshop. A intenção desse vídeo é fazer um panorama sobre o meu workflow, ou seja, eu vou mostrar todas as ferramentas do Photoshop que eu uso durante a edição de uma astrofotografia. Justamente por isso eu não vou entrar em detalhes absurdos sobre uma ferramenta específica, tá? Então, se vocês gostarem de alguma ferramenta e quiserem mais detalhes, comentem comigo que aí eu vejo se eu consigo fazer algum vídeo específico sobre essa ferramenta de forma mais detalhada. Algumas coisas que eu acho que é importante que vocês saibam antes de começar a edição. Primeiro, eu estou levando em consideração que vocês já fizeram a integração da imagem de vocês. Vocês já passaram os frames pelo DSS ou pelo PixInsight, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre integração de imagens, me avisem que eu tento fazer algum vídeo sobre isso também. A foto que eu vou editar hoje foi feita pelo Bruno Araújo, que é um grande amigo aqui de Joinville. É uma ETA Carinae em 400mm, fotografado com uma Canon T6i modificada. Foram 5 horas de exposição nessa ETA Carinae e o resultado ficou espetacular. Por último, é importante frisar que a edição não faz milagre, né? Então, sejam extremamente cuidadosos na captura da imagem de vocês e também façam os frames de calibração. Darks, bias e principalmente os flashes vão fazer total diferença na hora de integrar essas imagens e também de editar, né? Fazer o pós-processamento delas, beleza? Então vamos pro vídeo. E aí pessoal, vamos começar? Bom, a primeira coisa que vocês precisam fazer após abrir a foto, tá? No Photoshop é vir em imagem, modo e mudar para 16 bits, tá? Provavelmente vai estar 32 bits se vocês pegarem direto do PixInsight ou do Deep Sky Stacker, tá? Então vamos lá mudar para 16 bits. Muito importante agora é vocês selecionarem a opção exposição e gama. Se escolherem qualquer outra coisa não vai ficar legal, tá? Selecionam exposição e gama, deem OK. Essa foto do Bruno aqui, né, ela está mais branca, né? Então a gente vai começar pela ferramenta de níveis. Mas antes disso, eu venho aqui, desbloqueio a minha camada de baixo, né, a minha camada de background e crio uma cópia. A primeira camada aqui embaixo, eu vou colocar um nome de backup. Para quê? Para que eu consiga ver essa camada lá na frente, quando eu estiver fazendo, depois de 15, 16 passos, eu conseguir ver como era a minha primeira imagem, tá? E a segunda aqui, como eu sei que eu já vou usar a ferramenta níveis, eu mudo para nível 1, porque é a primeira vez que eu estou usando a ferramenta níveis. Tá? Então vamos aqui em imagens, ajuste níveis. Tá? Bom, como funciona essa ferramenta de níveis? Vocês estão vendo que tem 3 flechinhas aqui embaixo, né? A flechinha da esquerda, que é uma flechinha mais escura, ela vai dizer ao Photoshop qual é a parte mais preta da imagem, né? Qual é a parte mais escura da imagem. A flechinha branca da direita vai dizer ao Photoshop qual é a parte branca da imagem. E a do meio vai dizer ao Photoshop qual é a parte cinza, né? Ou quais são os tons médios da imagem. Então, como a nossa parte aqui está branca, a gente quer escurecer ela, então eu pego aqui, venho da esquerda para a direita, né? E começo a escurecer, tá vendo? Ó? A imagem começa a ficar escura, né? Ainda não apareceu nada da nebulosidade, mas não tem problema, né? Dou um OK. Um detalhe muito importante. Essa parte branca aqui do meio é onde está toda a informação da nossa imagem, tá? Então, em hipótese alguma, vocês empurrem demais essa barrinha. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão começar a perder informação na imagem e essa informação não vai poder ser recuperada. Então, sempre empurrem a flechinha para partes onde você não vai perder informação, beleza? Aqui ainda não está 100% preto, mas não tem problema, depois a gente corrige. Bom, agora que a gente já escureceu um pouco a imagem, né, a gente começa a ver que as estrelas estão se sobressaindo, tá? Isso é um problema. Com as estrelas se sobressaindo, quando a gente for tentar puxar a nebulosidade do fundo da imagem, a gente vai acabar puxando as estrelas e a nebulosidade vai ficar lá no fundo, tá? Então, uma maneira muito efetiva de corrigir esse problema é diminuir o tamanho das estrelas, né? Então, esse passo que a gente vai fazer agora é provavelmente um dos passos mais importantes, se não o mais importante de toda a edição, tá? Então o que a gente faz? A gente cria uma nova camada de cópia, selecionando Ctrl Shift Alt E, repetindo Ctrl Shift Alt E, e aí ele vai criar uma nova camada com tudo que está visível abaixo dela, tá? Então a gente já renomeia ela aqui para Star Head, de Star Reduction, ou redução de estrelas, tá? Como a gente faz isso? Vem aqui em selecionar,
intervalo de cores e seleciono a opção Realces. Beleza? Fechou, estou em Realces. Agora, se não tiver ainda, jogo o grau de seleção lá para 0, tá? E a escala eu vou mexendo até selecionar o máximo de estrelas possíveis, sem selecionar muito da minha nebulosidade. Se eu jogar para a esquerda, vai selecionar demais. Se eu jogar para a direita, vai selecionar quase nada. Então eu tenho que achar aqui um ponto na imagem, onde eu seleciono o máximo de estrelas possíveis, sem selecionar muito da minha nebulosidade. Tá? No meu caso aqui é 81. E dou um OK. Mesmo assim, ainda selecionou aqui a nebulosidade, tá vendo? Não tem problema. A gente utiliza aqui a ferramenta de varinha mágica, né? Mudando aqui o tamanho da amostra para 5x5 ou mais, vocês decidem depois, tá? E aí o que a gente vai fazer? Segurando a tecla Alt, tá? Vocês vão clicar em cima do que vocês não querem selecionar. Por exemplo, eu não quero selecionar essa parte, cliquei em cima e ela removeu, tá vendo? Ó, removeu já praticamente toda a parte que eu não queria. Essa ferramenta de redução das estrelas, pessoal, vai ser tão efetiva conforme for a paciência de vocês. Quanto mais paciência vocês tiverem para reduzir, tá, essa parte que nós não queremos remover, melhor. Tá? Lembrando, apenas as estrelas têm que ficar selecionadas. Né? Se vocês acharem qualquer coisa aqui que não seja estrela, que seja nebulosidade, e estiverem selecionando ainda, isso vai tirar a nitidez da nossa foto. Tá? Então, utilizem quaisquer ferramentas que vocês tenham em mente para remover essa seleção desnecessária aqui. A princípio, parece estar ok a minha seleção, né? Então, vamos lá. Uma vez que a gente selecionou todas as estrelas, venho novamente em Selecionar, Modificar e Expansão. O que a ferramenta expansão vai fazer? Vocês estão vendo que nós selecionamos as estrelas, mas a seleção está muito centrada nelas, né? Está muito junta das estrelas. A gente precisa que a seleção ela fique um pouquinho maior. Então a gente vai expandir essa seleção e aqui eu vou colocar em 5 pixels. Vocês vão ter que fazer o teste aí na casa de vocês. O tamanho da ferramenta de expansão que vocês vão utilizar, tá? Vai depender da resolução da foto, vai depender da distância focal, vai depender do sim, da noite que vocês fotografaram, de várias coisas. Vocês vão ter que testar aí de acordo com cada foto e ver qual que é o melhor resultado, tá? No meu caso que eu já testei antes, o melhor é 5 pixels para essa imagem do Bruno, tá? Então eu aumento, tá vendo como ela selecionou bastante coisa aqui ao redor das estrelas? É exatamente isso que eu quero, tá? Agora que eu selecionei, eu vim aqui em Filtro, Outros, Mínimo. Esse filtro mínimo vai diminuir tudo que tiver selecionado. Um detalhe importante, aqui em Preservar, selecione em Redondez. E aí vocês vão ter que brincar aqui com o tamanho do raio da remoção das estrelas, tá? Da diminuição das estrelas, até chegarem no tamanho que mais agrada. Se colocar demais um raio muito grande, olha só, as estrelas somem. Se colocarem um raio muito pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu cheguei, né, a conclusão, depois de muito experimentar, é que ali entre 1 e 2 traz os resultados mais efetivos, tá? No meu caso aqui, 1,5 tá demais, vou trazer 1,3 e dou um OK, tá? Ele demora um pouquinho para aplicar o tamanho a ferramenta de redução de estrelas e pronto. Agora, vamos ver a diferença. Vocês podem já tirar a seleção e aí vamos comparar como está esse nosso layer com as estrelas reduzidas do layer anterior sem as estrelas reduzidas. Olha só. Olha a diferença que faz. Novamente, não subestimem o poder dessa ferramenta aqui. Essa é provavelmente uma das ferramentas mais importantes em toda a etapa de edição da astrofotografia de vocês, tá? Se vocês não diminuírem o tamanho das estrelas, a gente não vai conseguir puxar nem 1/3 da nebulosidade que a gente vai conseguir puxar através das ferramentas que eu vou mostrar a partir de agora. Bom, uma vez que a gente conseguiu reduzir as estrelas, vamos dar aqui um Ctrl Shift Alt E para criar uma nova camada, tá? E agora eu dou uma analisada para ver se eu já tenho aberração cromática nessas minhas estrelas. E sim, eu tenho um pouquinho aqui, tá vendo? Ó, tá um pouquinho azulado. Esse refletor, embora seja um refletor muito bom, ele ainda tem um pouquinho de aberração cromática. Então a gente vem aqui em Filtro do Camera Raw e Correção da lente, tá? Aí a gente coloca em 100% aqui,
Isso é bem importante para a gente ver o máximo de detalhes possíveis. Vá até uma parte da imagem onde tenha bastante aberração cromática, tá? E nesse caso é uma aberração cromática azulada. Então o que eu faço? Eu arrasto aqui, ó, a minha matriz, né, para o azul e evito utilizar gamas de cores que são utilizadas na imagem. Tá? E aí eu vou brincando com a minha ferramenta até tirar essa aberração cromática. Tá? Não utilizem demais essa ferramenta, porque ela vai começar a tirar a cor da imagem de vocês. Mas também é necessário utilizar caso tenha aberração, porque a aberração vai também atrapalhar no cast da imagem de vocês depois. Tá? Vai ficar uma cor muito artificial se não utilizarem essa ferramenta aqui. Então beleza. Dou um OK. E ele já removeu praticamente toda a aberração. Talvez depois a gente precise aplicá-la de novo, mas não tem problema. Vamos ver como ficou? Dá de ver bem pouca diferença, né? Mas conforme a gente vai saturando a imagem, isso vai fazer muita diferença. Então aqui eu aplico o nome, né, da minha camada, câmera RAW 1 AB cromática. E é isso. Daí eu vou no meu atalho de novo, Ctrl Shift Alt E, para criar uma nova camada, cópia com tudo aquilo que eu tenho ali embaixo. E aqui eu começo a brincar com a minha ferramenta de curvas para trazer a nebulosidade lá do fundo, tá? Então, o que eu faço? Já mudo aqui o nome do meu layer para curvas, porque eu sei que vai ser a ferramenta de curvas que eu vou usar. Vim aqui em imagem, modo, imagem ajustes curvas, tá? E vou utilizar minhas curvas para começar a mexer na minha imagem. Essa ferramenta aqui é bem importante também, tá? Prestem bastante atenção nessa parte. Vocês vão selecionar alguma parte aqui dessa linha e puxar ela para cima. Quando vocês puxam ela para cima, essa luminosidade aqui que estava invisível na nossa imagem, né, vai começar a ser exibida. Mas ao mesmo tempo vocês não podem puxar muito, porque senão a gente começa a perder detalhe. Sempre que a nossa curva ela chegar aqui em cima e começar a ficar reta na parte superior da imagem, a gente está perdendo detalhe. Então, em hipótese alguma, façam isso. Tá? Sempre deixem assim uma curva suave. Tá? Opa, não posso fazer isso. Ó. Sempre deixem uma curva suave. Bom, mas Luiz, eu fiz essa curva, mas não consegui puxar detalhes o suficiente da nebulosa. Não tem problema, vocês dão OK, abram de novo aqui as curvas e façam, tá? Nessa minha imagem aqui do Bruno não é necessário, pelo contrário. Agora eu vou apertar o meu atalho Ctrl Shift Alt E novamente, tá? E criar uma nova camada de níveis para deixar a imagem mais escura, porque ela está muito branca. Então, já botei aqui níveis 2, porque é a segunda vez que eu estou usando a ferramenta de níveis. Vou em imagem, ajuste níveis e puxo a imagem lá para baixo. Tá? Então, vamos ter uma ideia de como a gente já puxou a nebulosidade desde a primeira ferramenta de níveis? Olha só a diferença que fez. Tá? Mas ainda dá para puxar muita coisa. E agora vem o segundo pulo do gato nessa edição pelo Photoshop. Tá? A gente vai criar aqui um novo layer com o nosso atalho Ctrl Shift Alt E, tá? E vou botar aqui o nome Backup. Agora prestem bastante atenção. Além dessa parte camadas, né, dessa opção camadas, há a opção canais aqui também. Tá? Se não tiver, vocês podem clicar aqui em janela e ativar. Tá? Clique em canais. E aí ele vai aparecer os 3 canais. A nossa imagem é uma imagem colorida RGB. Então nós temos aqui vermelho, verde, azul, red, green, blue, certo? Bom, as nossas nebulosas de emissão, né, elas brilham majoritariamente em vermelho, né, no hidrogênio alfa. Então a gente vai dar uma olhada no nosso frame, na nossa camada vermelha aqui, no nosso canal vermelho, a gente vai ver que tem bastante sinal. Olha só quanto sinal tem. Vamos comparar o sinal da camada vermelha com o canal verde. Olha só, tem muito menos sinal. E o azul também tem pouco sinal. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma simulada numa câmera monocromática, porém com uma câmera RGB. Tá? Isso aqui é uma ferramenta que eu aprendi com o Astro Backyard e eu vejo quase ninguém utilizando. E, gente, faz uma diferença que vocês não fazem ideia. Tá? Então, utilizem essa ferramenta, analisem qual é o canal com mais sinal e menos ruído de vocês, tá? E sigam as minhas dicas aqui. Selecionem o canal, o melhor canal,
Ctrl A para selecionar tudo e copiem, tá? Uma vez que vocês fizerem uma cópia, vocês já podem selecionar tudo de novo, voltar aqui para as camadas e vocês vão abrir um novo arquivo. Arquivo, novo. Ele já vai vir com o tamanho do frame de vocês. Cliquem em criar, tá? Aqui vocês vão em imagem, modo e coloquem 16 bits por canal. E aí vocês vão Ctrl V. Como vocês viram, copiou apenas a camada vermelha que a gente selecionou lá, né? É nessa camada vermelha aqui que a gente vai fazer o ajuste de luminosidade. É a partir dessa camada que a gente vai buscar praticamente toda a nebulosa que tem nessa imagem, tá? Então eu não vou mexer em curvas, eu não vou mexer em níveis, não é necessário porque eu já fiz isso na imagem completa. Eu vou vir em filtro do Camera Raw, tá? E aí eu vou mexer na minha imagem para extrair o máximo de detalhes possíveis. Como eu faço isso? Mexendo aqui nessas opçõezinhas. O que eu gosto de fazer é aumentar o ponto de exposição em 1, mesmo que fique um pouquinho branco demais, tá? E aí corrigir esse branco em excesso com as ferramentas de baixo. Eu puxo o realce para a esquerda, porque aí, ó, a parte onde está muito branca acaba recuperando informação, tá vendo? Sombras, se estiver muito escuro, eu posso jogar para a direita, mas no meu caso é o contrário. No caso, a imagem está muito branca, então eu jogo para a esquerda para começar a recuperar um pouco dessas nebulosas escuras aqui. Brancos, eu jogo para a esquerda para não estourar o tamanho das minhas estrelas, tá? E não deixar a minha imagem muito artificial. Mas não precisa ser muito, ali em 16, 20 está ótimo, tá? E pretos eu faço para equilibrar a foto toda. Olha só como tá ficando. Aqui é questão de bom senso, tá, pessoal? A gente precisa descobrir qual é o melhor ponto onde a gente vai extrair o máximo de informações possíveis sem deixar a imagem artificial, né? Nessa do Bruno aqui, eu gostei em menos 67. Ainda está um pouquinho clara demais, mas a gente consegue corrigir depois. E aqui a textura, claridade e desembaraçar, eu utilizo só um pouquinho para aumentar a nitidez e o contraste da minha imagem. Então, vamos aqui, olha só, se eu aumento a textura demais, ela aumenta o tamanho da minha foto, tá vendo? Se eu boto de menos, ela deixa lavada. Então eu boto aqui, ó, umas em 10, 11, né? Para aumentar um pouquinho o contraste e a textura da imagem. A claridade é uma ferramenta bem bacana que aumenta a nitidez da foto, mas demais vai deixar artificial. Então, também eu vou deixar ali por 10, 15, né? E desembaraço, a mesma coisa. O desembaraço ele vai tentar aumentar o contraste entre as partes brancas e escuras, tá? Demais fica artificial, de menos fica lavado. Então, vamos aumentar bem pouquinho aqui. Acho que 10 tá bom. Tá? Se quiserem dar uma olhada no contraste, também pode ser interessante. Vai aumentar o contraste entre as partes brancas e escuras também. Tá? Legal, gostei. Olha a diferença que fez. Agora que eu terminei de digitar o canal vermelho aqui numa imagem nova, tá? Eu seleciono ele inteiro, copio ele, volto para minha imagem original e dou um Ctrl V. Ele vai aparecer aqui em cima da camada de backup com uma imagem normal, tá? Mas a gente não quer que ela seja uma imagem normal, a gente quer que ela traga luminosidade para a nossa imagem, né? Então eu vim aqui, ó, onde está normal e vou aqui em luminosidade. Tá? Olhem só a diferença que fez. Como eu disse para vocês, essa é a ferramenta que vai fazer total diferença na edição do dia a dia, tá? Hoje eu selecionei, como vocês viram, hoje eu selecionei o frame vermelho, mas não necessariamente vai ser sempre o frame vermelho, tá? Se a câmera de vocês não é modificada, é uma DSLR stock, provavelmente o frame mais interessante vai ser o verde. Se for uma nebulosa de reflexão, né, tipo as Pleiades, provavelmente o frame mais interessante vai ser o azul. O canal mais interessante vai ser o azul. Então vocês precisam sempre dar uma olhadinha qual que é o canal mais interessante, né? E aí selecionar ele. Bom, aqui eu colei o meu frame de luminosidade, né? E eu mexo na opacidade dele para não tentar deixar ele tão artificial. Se bem que nesse caso aqui ficou muito bom. Ficou muito bom. Acho que eu vou deixar quase próximo dos 100%. Vou botar aqui em 90%. Vou botar 93%. Beleza? E aqui eu boto luminosidade. Tá? Novamente, vamos ver a diferença?
Olha só a diferença na quantidade de luz. Tudo por conta de um canal que a gente escolheu para utilizar, né, como luz da nossa foto. Uma vez que a gente fez isso, dá um Ctrl Shift E, né, e aí agora a gente vai começar a aumentar a saturação. Tá? Não precisa mais mexer em luz, não precisa mais mexer em nada. Agora a gente vai aumentar o contraste e saturação. A gente não pode aumentar a saturação da imagem inteira. Se a gente aumentar a saturação da imagem inteira, olha só o que vai acontecer. Até as partes que a gente não quer vai começar a ficar vermelho e azul, tá vendo? Isso não é interessante, né? O que a gente quer é que apenas a parte da nebulosa seja realçada, certo? Então a gente vem aqui em selecionar, intervalo de cores, tá? Amostra de cores, e aí eu clico em cima da cor que eu quero realçar, que nesse caso essa parte da nebulosa aqui, né? E aqui eu vou selecionando o que eu quero realçar. Se eu jogar muito para a esquerda, eu seleciono muito pouco. Se eu jogar muito para a direita, eu seleciono demais. Então vai caber aí a vocês fazer a experimentação e chegar, né, qual é o melhor ponto de seleção. Selecionou, agora vocês vão clicar aqui nessa bolinha, tá? E vibratilidade. O que isso vai fazer? Isso vai criar uma nova camada, tá? No qual vocês vão adicionar saturação e vibratilidade, mas ele vai adicionar apenas no que vocês selecionaram. Olha só, que é essa parte aqui. Interessante, né? Então, vamos experimentar aqui. Tá? Adicionar a saturação apenas nessa parte selecionada. Olha a diferença que já está fazendo. Né? Vibratilidade um pouquinho também. Ó, desativando o layer, ativando o layer. Desativando, ativando. Já ficou bem mais interessante e só a parte que a gente queria, certo? E é isso, uma vez que vocês aplicaram a saturação, vocês podem começar a brincar com outras ferramentas similares, tá? Só deixa eu botar aqui o backup, né? Porque eu não fiz alteração nenhuma nesse layer, tá? Aí o que eu faço? Eu seleciono aqui a minha máscara, né? Que eu utilizei para saturação, seguro Ctrl no teclado e clico em cima. A mesma parte vai ser selecionada. Agora eu aperto o meu teclado, o meu atalho, Ctrl Shift Alt E, para criar uma nova cópia, e aí eu faço aqui alguma outra ferramenta que eu quero. Nesse caso eu vou utilizar, não sei, brilho e contraste, tá? Então eu venho aqui e mexo no brilho e contraste. Ó, tá aumentando, tá melhorando um pouquinho, tá vendo? Tá aumentando, tá dando um pouquinho mais de cor na minha nebulosa, né? Ó. E é isso, mexi no contraste, mexi na saturação, a imagem já está praticamente pronta, tá? Vem aqui só, coloco o nome do layer como backup novamente para não perder, para eu saber que eu não fiz nenhuma alteração nele. Crio um outro layer e dou uma última mexida no Camera Raw, né? Para a gente aumentar a saturação, para aumentar o contraste, esse tipo de coisa. Tá? Mexo no preto aqui para aumentar exposição, realces. Isso tudo não tem um padrão, tá? Vocês vão ter que fazer experimentação e chegar na melhor conclusão para a imagem de vocês. Tá? Evitar sempre utilizar demais as ferramentas, porque a tendência é que elas comecem a ficar artificiais, né? E é isso. Vamos ver a diferença? Legal, né? E aqui eu boto câmera ao final. Bom, agora vocês praticamente terminaram a edição de vocês, né? Puxaram a luz a partir do canal vermelho, adicionaram saturação, adicionaram contraste, fizeram várias coisas, removeram a aberração cromática, né? Então o que a gente pode fazer agora? Para finalizar, a gente pode ver que tem um tom meio esverdeado na foto, né? Isso é normal em câmeras de DSLR, elas realmente puxam um tom mais esverdeado.
O que a gente pode fazer é criar novamente um novo layer, né? No nosso atalho, Ctrl Shift e Alt E, tá? E aí adicionar um plugin no Photoshop chamado Hasta La Vista Green. É um plugin gratuito, você pode baixar e adicionar aí no seu Photoshop, e ele vai remover essa tonalização verde, tá? É bem bacana. Uma vez que vocês instalaram, é só vir em plugin, em filtro, Deep Sky Colors, HLVG, tá? E aí vai ter 3 configurações aqui, né? Forte, médio e fraco. Eu tô vendo que essa imagem aqui, o verde está bem forte, né? Como a gente mexeu bastante nela, então é só dar um OK e ele vai remover aquele esverdeado da foto. Vamos ver como estava antes e como ficou agora? Olha só, é uma diferença bem drástica, né? Esse filtro é sensacional. E aí é que eu boto Hasta La Vista Green e dou um OK. Então, pessoal, acredito que é isso. Vamos dar só uma olhadinha nos passos que a gente fez. Primeiro passo era converter, né, de 32 para 16 bits. E aí depois a gente ajustou o preto, diminuiu o tamanho das estrelas, removeu a aberração cromática com o Camera Raw, começou a puxar a nebulosidade com as curvas, puxou o preto novamente, fez um layer de backup, né? Adicionamos uma camada de luminosidade, né, buscando o nosso canal vermelho, né, aqui do RGB. Criamos mais uma camada de backup e começamos a adicionar os retoques na nossa imagem com saturação e contraste. Por fim, a gente adicionou contraste, o contraste final na nossa foto, e aplicamos o filtro para remover aquela tonalização verde das DSLRs, tá? Bom, pessoal, acredito que para esse vídeo é isso mesmo. Como vocês viram, eu não entrei em minúcias sobre nenhum dos recursos que eu usei hoje nesse vídeo. Eu fiz um panorama sobre os principais recursos e como vocês podem utilizá-los, né, para editar as astrofotografias de vocês. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos detalhando alguns desses recursos, é só me avisar que com certeza eu vou postar aqui, tá bom? Eu gostaria de deixar bem claro que eu não descobri sozinho como usar os recursos que eu passei aqui para vocês hoje, né? Por sorte, nós temos ótimos criadores de conteúdo hoje em dia, né? Entre eles o Trevor, do Astro Backyard, o Compass, do canal Astrofoto, o Chuck's Astrophotography e muitos outros, né, que eu não consigo lembrar de cabeça aqui agora, e vários desses recursos foram inspirados nessas pessoas. Então eu recomendo que vocês sigam o canal deles, eu vou deixar aqui o link desse pessoal na descrição do vídeo e eu recomendo que vocês sigam eles lá, beleza? E é lógico, obrigado ao Bruno Araújo por conceder essa foto aqui incrível, né, para eu editar no vídeo de hoje. Bom, um abraço e aproveitem o céu.